Olá, Deus abençoe a sua vida. Hoje nós começamos mais um livro, um novo livro, 1 Crônicas, do nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Capítulo 1, 2 e 3 de 1 Crônicas. O livro de 1 Crônicas, ele é uma repetição daquilo que nós já vimos. Já vimos lá em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Mas aonde está a diferença? O livro de 1 Crônicas, ele é feito do período do cativeiro da Babilônia. A revelação de Deus, ela é progressiva. Então nós vemos as mesmas histórias sendo repetidas e agora com mais detalhes, com mais aprofundamento. Vamos aqui no capítulo 1. Capítulo 1 é aquele capítulo que muitos, ao lerem a Bíblia, não gostam. Eu, particularmente, gosto muito, porque ele vai falar da descendência. Então ele fala da descendência de Adão, do verso 1 até o verso 4. Ele vem falando dos descendentes dos filhos de Noé, os descendentes de Sem, os descendentes de Abraão, e ele vai falar os reis e os chefes de Edom, e ele termina com os descendentes e chefes de Edom, e depois o capítulo 2 vai dar sequência, falando dos filhos de Israel. Vamos entender, porque você pode ler o capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3 e falar assim, gente, não tem quase nenhum ensino para mim aqui. É apenas nomes. Não são apenas nomes. Vamos aqui no capítulo 1, vamos entender. Vamos começar aqui. Ele fala da genealogia de Adão até Abraão. Então esses capítulos, eles apresentam uma extensa lista genealógica que traça a linhagem desde Adão até Abraão. Adão, onde tudo começa. Abraão, onde começa a história da nação de Israel. Abraão, que lá em Gênesis 12, vai deixar sua casa, deixar sua família e vai em direção a uma terra que Deus havia prometido. Então nós vemos a humanidade começando por meio de Adão e vemos aqui Abraão, por meio dele, uma nação começando, e a partir dessa nação, todo mundo, todos os descendentes de Adão são abençoados na descendência de Abraão. Então, o que ele vai destacar aqui entre a descendência de Adão e a descendência de Abraão? Ele vai destacar a descendência de Noé. Por que destacar a descendência de Noé? Porque a corrupção do mundo foi tão grande que Deus entendeu que deveria destruir a humanidade. Mas ele encontrou Noé, um homem justo, e a partir de Noé, uma nova humanidade está nascendo. Ou seja, Noé e a sua família vão entrar na arca e ali começa de novo. É como se Deus estivesse ali zerando o cronômetro e começando de novo essa contagem. Então nós temos aqui Noé, através de seus filhos, e ele vai focar especialmente na genealogia de Sem. Por que, pastor, que ele vai focar na genealogia de Sem? Ele diz Sem, Asfarxade, Salá, Eber, Peleg, Reu, Zerug, Naor, Terá e Abrão, que é Abraão. Por que dá ênfase em Sem? Porque é da genealogia de Sem que vem Abraão, e é da genealogia de Sem que o Messias virá. Então, esses nomes não estão aqui aleatórios. Quando você compara lá em Gênesis, primeira vez que a genealogia de Sem, genealogia de Caim, ela é falado. Você vai também comparar com Mateus e com Lucas no Novo Testamento, e você vai perceber que esses nomes estão aqui mostrando a genealogia de Adão até Jesus, porque Jesus é o grande foco, Jesus é o grande objetivo. E aí nós vamos ver aqui, capítulo 1, verso 1, Adão, 7, Enos. Então nós vemos aqui a geração, a humanidade começando em Adão, 7, que vem para substituir Abel, que foi morto por seu irmão Caim, e começa uma geração onde vai chegar até Noé, até Abraão, e de Abraão vai chegar em Davi, de Davi vai chegar até o Messias. Então este capítulo, ele apresenta essa lista de nomes. A genealogia, o que ela é? A genealogia é mais do que uma lista de nomes, entenda isso. É a história da providência de Deus. Eu gosto de dizer que quando você lê a genealogia, e se você tiver tempo e for estudar
a história de cada um desses homens, você vai estudar toda a Bíblia e você vai ver que Deus está conduzindo a história. Nós temos um Deus que é Senhor da história. Nós temos um Deus que tem o controle da história. Então, olhar para a descendência é ver que nós temos a providência de Deus em cada geração, de Adão até Messias, do Messias até os dias de hoje. Deus não perdeu o controle, Deus tem uma promessa, e a grande promessa bíblica é a promessa de um Redentor, é a promessa da redenção, que um dia Jesus viria, morreria em meu lugar, em seu lugar, e é isso que Paulo vai falar quando ele fala do primeiro Adão, onde o pecado entrou, a morte entrou por meio do primeiro Adão, mas a vida entrou por meio do segundo Adão, que é Jesus Cristo. O que nós aprendemos aqui? Isso mostra a fidelidade de Deus inabalável. Cada nome que você vê aqui é uma geração, é um pai, que gerou filhos. E em cada geração, Deus é fiel às suas promessas. Vamos para o capítulo 2. Capítulo 2 fala da genealogia de Israel. Capítulo 2 começa assim. Estes foram os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Asser. Então, quando ele está falando dos filhos de Israel. Quem é Israel? Jacó. Pastor, por que ele coloca Israel e não Jacó? Porque o escritor quer dar ênfase que Jacó, lá em Gênesis, quando ele voltava para casa e ele vai encontrar com seu irmão, ele passa a família à frente, ele fica no Val de Jaboque, onde ele vai lutar com Deus, e ali Deus vai mudar o nome dele para Israel. De Jacó, enganador, para Israel. Então aqui o escritor de 1 Crônicas quer trazer a minha memória, a sua memória, que Jacó é Israel. E daqui nasce os 12 filhos de Jacó, que vão dar início às 12 tribos de Israel. Então aqui fala dos filhos e dá a lista. O que eu preciso entender aqui, entendeu? O capítulo 2, ele está focado na descendência de Jacó, também conhecido como Israel. E ele vai destacar a linhagem de Judá. Por que destacar a linhagem de Judá? Porque o leão da tribo de Judá virá. É dela que veio a promessa do Messias. É dela que vem os descendentes de Davi. Então, por isso, o destaque na descendência de Judá, porque Jesus vai vir da tribo de Judá. A genealogia de Israel, de Jacó, que é Israel, nos mostra a fidelidade de Deus. E vai nos lembrar, meus irmãos, como Deus é fiel. Fiel às suas promessas e mediante, escute isso, mediante as falhas e pecados dos patriarcas, porque Jacó errou, seus filhos erraram, Deus continuou a trabalhar em cada linha de descendência. Apesar dos erros, eles não foram perfeitos. O nome deles estão aqui, não é porque eles foram perfeitos. É que apesar do erro deles, a vontade de Deus foi cumprida. É esse Deus, como eu disse no capítulo 1, que está no controle de toda a história. Conduzindo toda a história, conduzindo toda a geração, até que a promessa se manifestasse, até que Jesus viesse ao mundo. Então, isso me ensina que mesmo quando nós somos infiéis, a Bíblia declara que Deus permanece fiel. Isso é um incentivo para mim ser infiel? De maneira nenhuma. Porque a infidelidade traz tantas consequências. Todos esses homens e mulheres que erraram, eles colheram a consequência dos seus erros. Todos esses homens e mulheres que foram fiéis, colheram o resultado da sua fidelidade. Bênçãos sobre a sua vida. Bênçãos que se estenderam à próxima geração. Vamos para o capítulo 3. Capítulo 3, aqui, o autor começa agora a trazer alguns detalhes. Detalhes que nós não vimos lá atrás. Ele começa a falar dos filhos de Davi. Ele diz, estes foram os filhos de Davi nascidos em Hebrom. Aí ele fala, seu filho mais velho Amon, filho de Ainoã e Jezreel, o segundo Daniel, Abigail de Carmelo, o terceiro Absalão. Então ele vai citando alguns nomes que você ainda não havia ouvido. Então ele dá uma lista dos nomes de Davi, dos filhos que foram nascidos em Hebrom. E ele vai especificar aqui, mencionar de forma especificadamente
os filhos que nasceram em Jerusalém, onde Davi reinou por 33 anos. Então, por 33 anos, Davi reina em Jerusalém. E ele vai colocar também, os descendentes de Salomão, indicando a continuidade da linhagem real. Porque aqui no verso 10 do capítulo 3, ele fala, os filhos de Salomão foi Roboão, o filho de Roboão foi Abias, o de Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, Joás, Amazias, porque todos esses aqui foram reis de Israel. Nós já comentamos sobre ele. Quando você vê esses nomes, não são só nomes. Deus havia prometido que não faltaria um rei sobre o trono de Israel. Então, quando você vê o nome desses filhos, não é apenas nome. São reis que subiram ao trono porque um dia Deus fez uma aliança com Davi e Deus cumpriu essa aliança. E aí ele vai falar aqui no verso 17, ele fala da linhagem real após o exílio. Ele diz, esses foram os filhos de Jeoaquim. Lembra que este é um dos últimos reis de Israel? Jeoaquim, que foi levado para o cativeiro, Sealtiel, Malquirão, e aí ele dá o nome da linhagem real após o exílio. O exílio não exterminou com a linhagem real? Não, ela continua. E aí ele vai falando até o verso 24 dessa linhagem. Olha a fidelidade de Deus. Mesmo Israel estando destruída, não faltou descendentes. Foi destruída, lembra? Por causa da idolatria, por causa do pecado. Nós vamos aprofundar nesse cativeiro quando chegarmos lá no livro de Jeremias. O que nós aprendemos aqui para a gente terminar? Os filhos de Davi, aqui mencionados, trazem uma importância histórica muito grande, porque ele nos ensina sobre a consequência do pecado. Já vimos isso, vamos repetir. Vamos ver, por exemplo, Absalão, que vai gerar morte, porque ele vai matar o seu meio-irmão. Nós vamos ver aqui toda a consequência dentro da família de Davi, é a consequência do pecado de Davi. Deus perdoa, mas a consequência, ela permanece. E aí, apesar de Davi ter sido um homem segundo o coração de Deus, suas falhas como pai, e esse é um ponto muito interessante, porque Davi falhou muito como pai. Foi um excelente rei, foi um excelente guerreiro, um homem segundo o coração de Deus, mas ele falhou muito como pai. E a gente vê a consequência nas suas famílias, na sua família. Isso nos lembra da importância que nós temos de seguir os princípios de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Davi era um adorador, mas Davi falhou como pai. Davi falhou. E essa falha trouxe consequências desastrosas. Que eu e você possamos nos esforçar de sermos encontrados em fidelidades em todas as áreas da nossa vida. Eu não falo de perfeição, escute isso, não é perfeição, mas termos saúde em todas as áreas das nossas vidas, para que a gente não venha colher consequências tão desastrosas como Davi colheu ali na sua casa. Deus abençoe sua vida, parabéns. Começamos a leitura de mais um livro, fica firme. Nós vamos terminar daqui a pouco, 1 Crônicas, e vamos para o 2 Crônicas, e vamos avançando juntos na leitura da Bíblia toda em um ano. Deus te abençoe.